concordância com a oração da tua filha, Pai. Eu quero te pedir uma vez mais que esvazie-se de mim mesma, para que somente o Senhor nessa noite fale neste lugar. Senhor, a tua igreja está aqui com o coração preparado para ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco e não te cales nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Todos conheciam essa passagem? Alguns não. E se eu perguntar se você conhece a passagem da mulher do fluxo de sangue? Quem conhece? Aumentou o número, hein, pastor? E se eu perguntar nessa noite se você conhece a passagem que Jesus acalmou a tempestade? Quem conhece? Muito bom. E nessa noite eu trouxe o livro de Marcos, capítulo 5, para que nós possamos, uma vez mais, entender o poder de Deus sobre a humanidade. Não só sobre o homem, sobre eu e você, mas a Bíblia nos narra nessa história que Jesus ele estava saindo de um episódio. Se nós formos olhar Marcos capítulo 4, Jesus sai de um grande milagre já, que é o milagre da tempestade, né? Estava Jesus lá dormindo, ele estava vindo com certeza de um ponto evangelístico, onde ele já havia ali operado milagres, e houve-se então uma tempestade, e foram chamar o nosso mestre para acalmar aquela tempestade. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 5 que chegaram. Chegou quem? Chegou Jesus. Quem crê nessa noite que Jesus já estava neste lugar quando você chegou? Na oração inicial, o diácono disse que antes mesmo de chegarmos a este lugar, Jesus já se fazia presente. E se eu perguntar para você, do mais novo ao mais velho aqui nessa noite, você não veio aqui para ver o pastor, para ver a pastora, mas você veio aqui porque aqui Jesus está. Entendemos e escolhemos o melhor lugar. Certamente, você teria outras opções hoje, domingo à noite, para você estar. Mas você escolheu o melhor lugar. E quando eu disse que o meu coração se alegrava quando eu vi essa igreja muito jovem, nós aqui já declaramos que os jovens são do Senhor. Aleluia. Até chegar aqui nós vemos muitas coisas que entristecem o nosso coração. Certamente entristece também o coração de pais. Mas como o pastor orou e pediu para que orasse, hoje vocês são o orgulho do pai de vocês. Aleluia. Às vezes você pode falar assim: mas a minha mãe não está aqui, o meu pai não está aqui, mas você está. Entende você nessa noite, jovem, adolescente, que você é representante de Deus aqui nessa terra, para que a salvação chegue até a sua casa? Aleluia. Não foi apenas um convite. Não. Não é por acaso. É o Senhor Jesus quem dirige os nossos passos. E quando eu olho essa igreja repleta dessa juventude, pastor Jonas, eu começo a ver pastores sendo levantados, missionários sendo levantados, levitas sendo levantados. Aleluia! E você pode me perguntar assim: é o tempo. E existe um processo. Para esse homem lá de Gadareno, para esse endemoniado de Gadareno, houve um tempo em que ele estava num processo, em que os demônios, em que os espíritos imundos se apoderaram dele. Mas, após a tempestade, se tiver alto, pode abaixar, tá, irmão? Porque eu tenho o costume de elevar um pouquinho a voz, eu não quero incomodar a igreja. Mas, após a tempestade, Jesus chegou naquela cidade. Aleluia! Antes mesmo de Jesus chegar lá, para esse endemoniado correr, a notícia que Jesus curava, que Jesus acalmava a tempestade, que Jesus operava milagres, todos já conheciam. Conjecturando, imaginando, imagina Jesus querendo sair de um lugar, pastor Jonas, e chegavam pessoas: não vai embora não, fique mais um pouquinho.
quero sentir mais a presença de Jesus. E é assim que nós precisamos ter em nossos corações o desejo em aproximarmos de Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que não se cansa, mas aquele que permanece, aquele que insiste, aquele que busca. E se você está aqui nessa noite, é porque você tem buscado se aproximar de Jesus. Isso é motivo de alegria, não só para sua família, para seus pais, mas é motivo de alegria para você, porque você escolheu renunciar o pecado, renunciar o mundo e viver para Cristo. E você vai me dizer, olha, Marinalva, não foi uma escolha fácil. Eu também vou concordar com você. Não foi uma escolha fácil. Mas nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Se eu perguntar talvez para o pastor, para a pastora aqui nessa noite, teve momentos durante a trajetória que se cansaram. Mas o Senhor renovou as forças, o Senhor encorajou, o Senhor deu ousadia, o Senhor fortaleceu, o Senhor renovou. E é isso que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Às vezes o inimigo das nossas vidas, ele pode tentar te parar, tentar te calar. Mas o Senhor nos traz no culto de domingo como esse, para Ele reafirmar a promessa dEle sobre a nossa vida. E ouvir o milagre que Jesus acalmou a tempestade é maravilhoso. Porque antes mesmo daquele endemoniado de Gadara se aproximar do mestre, o mestre já estava lá, sabendo que certamente quando ele chegasse naquela cidade algo iria acontecer. Mas como assim, Marinalva? Porque Jesus, mesmo antes de você chegar nessa noite, Ele já sabe a sua necessidade. Antes mesmo deste culto hoje aqui acabar, Ele já sabe sobre a libertação que Ele fará em vidas neste lugar. Aleluia. E por que você diz isso, Marinalva? Porque Ele é soberano. Quem pode dar glória a Deus? Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. A Marinalva realmente não te conhece. Mas Jesus, antes mesmo de você chegar neste lugar, Ele já entendeu qual é a sua necessidade. E Jesus, antes mesmo de chegar lá em Gadareno, Jesus já sabia da necessidade daquele homem. Um homem que perante aquela população já estava como um caso esquecido. Ou até mesmo, não tem mais jeito. Um homem que vivia nos sepulcros, lugar onde ficam os mortos. Ou seja, as pessoas já andavam na rua e diziam, não tem mais jeito. Esse aí não vai viver mais. É só questão de tempo para que ele morra e vá. E às vezes você vai me dizer assim, Marinalva, eu não me encontro nessa situação nessa noite. Às vezes não é o mesmo caso seu nessa noite. Mas o que eu quero trazer nessa noite com a transformação de vida deste homem de Gadara? O que eu quero trazer nessa noite como lição para a minha vida e para a sua vida é que não existe algo impossível para o Deus que eu sirvo, que você serve e que nós estamos nessa noite adorando. Às vezes você vai me dizer, Marinalva, não estou como este homem vivendo em sepulcros. Não estou. Mas o Senhor está dizendo que para aquilo que você tem colocado no altar do Senhor, Ele tem transformação. Deus querido. A Bíblia vai narrar que Jesus descendo do barco, né? Eu começo a imaginar nesse momento que quando Jesus operava milagres naquela época, quando Jesus andava por aquela época, certamente Jesus usava, né, o barco como um púlpito como esse, para poder estar ali ministrando, para poder estar ali ministrando os milagres, as curas. Mas nesse dia foi diferente. Nesse dia foi algo que estava marcado na
na vida daquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele desce do barco imediatamente. E quando ele desce daquele barco, este homem que vivia por muito tempo com espíritos imundos se aproxima, e a Bíblia diz que ele ajoelha e adora ao Senhor. E aí nós já começamos a entender que o nosso Jesus não é o presidente da República, né? Que todo mundo se aglomera, faz lá aquela multidão. Que o nosso Jesus não é o prefeito da cidade, não. O nosso Jesus vai além desse poder que nós vemos com os nossos olhos humanos. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele desce ali, aquele homem viu Jesus de longe. E ele correu, se prostrou e adorou ao Senhor. O que eu quero dizer nessa noite é que não está esquecido aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não está esquecido, às vezes os olhos humanos é algo que não tem mais jeito. A medicina pode até dizer que não há cura para essa enfermidade. O homem pode olhar e dizer que não tem mais volta para este casamento, ou então que este irmão, que este filho está nas drogas e não tem mais jeito para voltar. Mas o Senhor nos trouxe a este lugar para reafirmar o poder que Ele tem sobre as causas impossíveis. Aleluia! Se você estivesse naquela ocasião, naquela cidade, você poderia até perguntar, ou então você poderia ser uma das pessoas a dizer que só Jesus poderia mudar o caso daquele homem. Porque você conhece o poder que Jesus tem sobre nós. E nós, lendo um pouco abaixo desse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. No mundo espiritual nós entendemos que existe a legião de demônios. Certamente quando Jesus disse, já saiu, já foi saindo, né? E aí Jesus perguntou: qual é o teu nome? E aquele homem, não sendo ele, mas os espíritos diziam que era legião. E aí, aos olhos nossos, é algo ainda mais terrível. É algo ainda mais triste, né? E os demônios falavam, rogavam. Certamente eles já sabiam que ali eles não iam mais ficar, porque Jesus havia chegado na vida daquele homem. E os demônios rogavam a Jesus que mandassem eles para uma manada de porcos que estavam logo ali no monte. Né? Comece a imaginar alguns homens apacentando lá os porcos. Aleluia! E você vai me perguntar: Marinalva, por que os demônios pediram isso? E por que Jesus permitiu isso? E aqui nós trazemos uma lição para nós, porque Jesus, em uma só palavra, ele poderia ter expulsado aquelas legiões de demônios e aquele homem ter sido liberto. Mas faz-se necessário muitas das vezes o teu milagre, o meu milagre, a minha transformação, a salvação lá na tua casa vir à tona, para que todos vejam o poder do Jesus que nós servimos. Aleluia! E Jesus permitiu. A Bíblia vai dizer que todos aqueles demônios, aqueles espíritos imundos, como o texto narra, entraram naquela manada de porcos. Quantos porcos? Quase 2.000, né? Quase 2.000 demônios, perdão. E entraram naqueles porcos e então se arremessaram lá. Imagine agora quem estava apacentando esses porcos para explicar, não talvez para o dono, ou então para explicar para alguém que os porcos haviam se caído no despenhadeiro. E foram eles
que anunciaram o que tinha acontecido naquele lugar. Jesus chegou, Jesus expulsou aqueles demônios e toda aquela população, toda aquela cidade de Gadara entendeu e viu o poder de Jesus sobre os demônios. A Bíblia vai dizer que aquele povo que apacentava os porcos fugiram. Certamente eles fugiram assustados, querendo anunciar aquilo. Olha, aconteceu algo inédito. Olha, aquele homem que vivia morando lá no cemitério, lá nos sepulcros, no meio dos mortos. Saiu uma manada de espíritos imundos e entraram nos porcos e foram embora. Caíram do despenhadeiro abaixo. Mas o que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero ressaltar nessa noite não é que os porcos se afogaram lá junto com os demônios. O que eu quero nessa noite reafirmar sobre a minha vida, sobre a tua vida, é o poder, é a grandeza do nosso Jesus. Aleluia! Eu tenho certeza que se eu perguntar até para o mais novo aqui nessa noite, se existe algo que você tem orado, que você tem colocado aos pés do Senhor, você vai me dizer: eu quero sim, eu quero me tornar o melhor baterista aqui do Rio de Janeiro. Se eu perguntar para um adolescente, se eu perguntar para o mais velho nessa noite, você vai dizer algo que você tem colocado aos pés do Senhor. E às vezes até mesmo quem está do seu lado, quem está na sua casa, não acredita que isso vai acontecer. Mas você está nessa noite no lugar profético, no lugar onde que Jesus está falando, que tudo aquilo que o homem diz que não tem jeito, ele está dizendo: tem jeito sim. Aleluia! E eu não falo só sobre os seus sonhos. Eu não digo só sobre os seus objetivos de cursar uma faculdade, de seguir uma carreira de medicina. Não! Eu falo vou além disso, das coisas humanas, eu vou além das coisas terrenas. Eu falo sobre a salvação sua e de toda a sua família. Aleluia! Quando Jesus ele chega em um determinado lugar, aquilo que nós achamos que não dava certo, passa a dar certo. Aquele choro que está se prolongando por alguns dias, que a gente acha que não vai sair de uma depressão, de uma crise de pânico, Jesus chega e muda a história. Glória a Deus. Jesus chega e transforma a vida do homem. Eu disse já no início da minha oportunidade nessa noite. Você que está ouvindo essa palavra nessa noite diz assim: Marinalva, eu estou vivendo um período de bonança na minha vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que as coisas estão se encaminhando, que está dando certo. Mas se você entrou nessas portas e diz assim: olha, comigo vai tudo bem, mas lá na minha casa está muito difícil. Lá na minha casa as coisas estão totalmente sem controle. E o Senhor te trouxe a este lugar como representante da tua família. A Bíblia vai dizer, nesse mesmo texto, que aqueles que apacentavam os porcos, eles anunciaram na cidade, nos campos, por toda aquela vizinhança, o que Jesus havia feito na vida daquele homem. E aí, a Bíblia vai dizer que causou-se todo aquele alvoroço. E o próprio povo daquele lugar pediu que Jesus saísse até daquele lugar. E assim como aquele homem, se eu tivesse recebido um milagre como o dele, ou parecido, ou uma transformação de vida como aquele homem, eu iria acompanhar Jesus também. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele voltou para o barco, o ex-endemoniado, aquele homem que havia sido restaurado, a sua dignidade, aquele homem que estava agora assentado, vestido em perfeito juízo,
Ele queria seguir o Mestre. Ele queria ir aonde Jesus estava indo. Mas Jesus ordenou uma palavra. E ele não permitiu que o seguisse. Por quê? Por que Jesus não deixou aquele homem ir com ele? Virar discípulo dele por onde ele passava? A Bíblia vai dizer que Jesus ordenou a ele que ele fosse para onde? Para sua casa. Para os teus. Ou seja, para a sua família. Para quem realmente esperava por ele. Viver dias melhores. Viver dias em que realmente ele estava em sã consciência. Imagina agora a transformação de vida desse homem. Aleluia. Certamente, a Bíblia não traz para nós, mas certamente ele tinha um pai, ele tinha um irmão, ou ele tinha uma mãe. Certamente tinha alguém que via aquele homem morar em sepulcros e o seu coração sangrava. O seu coração se entristecia. É assim que a gente se encontra. Muitas das vezes nós nos entristecemos por ver cenários que nós não temos como resolver. Que na nossa força humana, na nossa capacidade humana, nós não conseguimos trazer solução para aquele problema. Aleluia. A Bíblia vai dizer que eles chegavam a acorrentar esse homem quando ele estava possesso e ele quebrava aquelas correntes. A Bíblia vai dizer que ele se feria. Imagine agora uma família vendo aquela situação. Imagine um pai, uma mãe vendo a destruição de um filho. E aí, a gente entende que quando Jesus dá essa ordenança, que quando Jesus diz para ele, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor fez. Glória e a teve misericórdia de ti. Aleluia, Jesus. E o que eu quero trazer nessa noite Glória, aqui, glória. às vezes você vem num culto como esse, você adora Jesus, você louva, você ora, e às vezes fica só entre você. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que essa palavra ela vai além dessas paredes. O Senhor Jesus nessa noite, Ele quer que essa palavra vai além desse espaço. Alguém, por favor, esposa do pastor, o pastor, me fala só o horário, se eu estou dentro do horário, quantos minutos eu tenho? 8h22. Costuma ir até que horas, só para eu saber? Eu esqueci de perguntar no início. 8h30? E aí, o que Deus quer de nós nessa noite? É que essa palavra ela encontre guarida em nosso coração, mas ela vai além. Eu perguntei porque o fundo musical parou, tá, igreja? E eu achei que estava no meu tempo de parar aqui também. Mas se ainda tiver, tem mais 12 minutos aí. Então pode pôr esse fundo aí que fica bem bonito para Jesus. Para nós não nos alongarmos. O Senhor Jesus nessa noite, Ele quer que essa palavra encontre morada em seu coração, mas que ela te acompanhe até a sua casa. Quando você estiver de uma situação difícil de ser resolvida, ou até mesmo você já sabe qual é o cenário da sua família, da sua casa, você pode com ousadia, porque o Senhor nessa noite Ele está declarando, Ele está derramando sobre as nossas vidas ousadia para que no nome dEle haja transformação de vidas. Para que no nome dEle a tempestade se acalme. E se nós formos olhar, a Bíblia diz que Ele realmente retornou, começou a anunciar quão grandes coisas o Senhor fizera. Comece agora a imaginar que através de um episódio como esse, de uma transformação de vida como essa, quantas pessoas que ele chegava, conversava, agora um outro homem, um homem vestido, um homem digno de estar dentro de uma sociedade. Quantas vidas ele alcançou para Jesus com o testemunho dele?
Aleluia. E eu quero finalizar nessa noite. Eu quero finalizar essa palavra nessa noite. Que a bênção que está sobre você neste lugar, que a bênção nessa noite que está alcançando o teu coração nessa noite, ele vai com você. Ela vai com você até a sua casa. Eu vejo muitas crianças aqui nessa noite. Eu vejo muito adolescente aqui nessa noite. E eu quero te dizer nessa noite que você aqui nessa noite veio buscar para você e para toda a sua casa, para toda a sua família. Essa bênção que está sendo derramada aqui nessa noite, ela alcançará a sua casa nessa noite. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Aleluia. E eu quero nessa noite, com a permissão do pastor, aproveitar esse momento para poder te fazer um convite. Como eu disse, eu não conheço vocês, mas o Espírito Santo conhece. Às vezes você entrou nessa noite por essas portas, por um convite. E talvez você entrou nessa noite como ouvinte da palavra do Senhor. Como alguém que ouve essa palavra e diz assim: olha, eu gosto de ir lá na AD Zona Sul Kadosh, né, o ministério, eu gosto de ir lá. Mas o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer que... Eu disse que tão jovem, né? E é tão jovem que o Senhor me chama assim mesmo. Às vezes você é jovem e você veio por um convite de um amigo a este lugar. O que eu quero te dizer, esse convite que eu te faço nessa noite, é dizer que foi um encontro que o Senhor Jesus marcou com você aqui neste lugar. Ouvir essa história, a gente poderia falar do milagre da mulher do fluxo de sangue, a gente poderia se estender. Não é isso que nós queremos fazer. Nós já entendemos o poder sobrenatural do Jesus que nós estamos aqui nessa noite reverenciando, adorando, louvando desde antes de 7 horas. E eu não vou insistir, mas eu quero nessa noite fazer um convite a você que está frequentando, está só como ouvinte, mas ainda não confessou Jesus como seu Salvador. E nessa noite você disse assim: Marinalva, essa pregação foi realmente algo que o Senhor precisava falar comigo. Outrora eu estava fazendo isso, outrora a situação estava assim, e agora Jesus, ele chega. Assim como Jesus chegou na vida daquele jovem, daquele homem, Jesus, ele chegou essa noite para você. E eu quero dizer nessa noite, eu costumo dizer que não é por muito falar, porque quem convence é o Espírito Santo, mas eu quero te dizer nessa noite que não foi um acaso que te trouxe a este lugar. Muitos ouviram esse mesmo convite, pastor. Não tiveram a coragem, a ousadia de confessar Jesus e não tiveram uma outra oportunidade. Mas eu quero nessa noite te fazer esse convite, dizer que a oportunidade para você se decidir é hoje. Tem alguém nessa noite que quer confessar Jesus como seu Salvador? Se entregar a Jesus neste lugar, você jovem? Tem alguém adolescente nessa noite que outrora até hoje foi um ouvinte e agora vai fazer parte da igreja do Senhor, da noiva do Senhor? Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que por algum motivo parou nessa caminhada, não tem forças para continuar? Alguém que falou: me entristeci com algo, ou então não deu certo e quer recomeçar uma vida com Cristo? Tem alguém nessa noite que quer recomeçar uma vida com Cristo? Não tem? Que o Senhor Jesus abençoe toda essa igreja. Que o Senhor Jesus abençoe o pastor dessa igreja, sua esposa e seus filhos. Amém? Eu quero agradecer minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se coloca de pé.